Nesse último domingo do ano, convido os irmãos a abrirem no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse 22. Nós leremos o versículo de número 13 apenas. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém. Amanhecer e entardecer, entardecer e amanhecer novamente. Cada dia marca um ciclo que se inicia e se completa. Todo mês começa ao término de outro, e um ano em sua morte concebe um novo. Todos passamos por esses ciclos que se repetem e se repetem de forma às vezes tão intensa, mas tão intensa que nós às vezes não paramos para perceber o que eles significam, para reconhecer o que eles nos lembram. Mas nesses momentos, como nós estamos vivendo agora, nesses momentos de transição, nesses intervalos entre um ano e outro, nós podemos parar, temos um momentinho para respirar e pensar nos ciclos e no Deus dos ciclos, no Deus que controla toda a história, que governa todo o mundo. Na semana passada nós ouvimos muitas vezes sobre esse Deus, em como ele usou até imperadores para nos salvar, para trazer o seu Filho Jesus, para nos preparar uma salvação. Nós vimos o nascimento glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, um evento maravilhoso que também foi revestido de inigualável humildade. Inigualável humildade. Como que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho e o deitou em uma manjedoura, no presépio. Esse estado de humilhação começa naquele primeiro Natal, mas ele se expande por toda a vida de Jesus Cristo. E embora em alguns momentos, através dos seus milagres, nós podemos ver a divindade de Jesus mais manifesta, ainda assim, o seu véu de humilhação, o seu véu de humildade estava diante do seu rosto, na sua face. E então, nós podemos ver quando na sepultura ele sai, o véu não está mais no seu rosto. A glória já é vista, o seu estado de exaltação. E é esse Jesus que aparece aqui em Apocalipse. Não um humilde bebezinho no presépio, mas nós contemplamos aqui o Senhor Jesus, aquele que está no seu trono, o majestoso Senhor. Assim, enquanto na semana passada nós admiramos o Senhor da história, se humilhando e nos salvando, nós veremos hoje o Senhor da história no seu trono, já completado a sua obra aqui na terra. E por isso hoje eu gostaria de apresentar outra janela pela qual nós podemos admirar o mesmo trono de Deus, admirar o governo do nosso Senhor Deus sobre os ciclos da nossa vida. E dessa forma nós veremos hoje que Ele, e somente Ele, é o Alfa e o Ômega. E isso implica em duas coisas muito simples. Implica em exclusividade e implica em controle. Primeiro nós veremos como Jesus ser o Alfa e o Ômega implica em exclusividade. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse versículo é essa primeira expressão, eu sou. E quem é este eu sou? Você pode notar que esse pequeno versículo, ele faz parte da porção final de Apocalipse. Aquela porção que dá aquela cara, aquele jeito de carta a esse texto. Uma carta de João às 7 igrejas. E aqui ele está registrando as suas últimas palavras. Ele está dando o tchau, mas
não são apenas as suas palavras, as palavras de João que são registradas aqui, mas as últimas palavras de Jesus Cristo à sua igreja. As últimas palavras dele. E quando nós olhamos para o versículo 12, nós notamos essa ruptura em que agora é Jesus falando com a sua igreja. E ele, em glória, diz: eu sou. Esse verbo ser aqui, eu sou, ele está um pouco eclipsado nos originais, ele não aparece, mas como ele se repete muito, essa expressão eu sou o alfa e o ômega, se repete muito em Apocalipse, nós podemos inferir aqui a sua presença. Então nós podemos dizer que sim, Jesus está dizendo eu sou, e nós podemos afirmar e concluir assim que Jesus está chamando a nossa atenção para a sua inigualável divindade. Ele está dizendo, meus irmãos, olhem para mim. Ele está dizendo para a sua igreja, olhem para mim. Olhem e confiem na minha divindade. É isso que vocês precisam fazer para enfrentar as dificuldades que vocês estão passando. Os irmãos sabem, essa expressão eu sou, ela é muito significativa em toda a Bíblia quando relacionada a Deus, porque ela se trata do próprio nome de Deus. O nome Yahvé, ou outros já diziam, Jeová. Esse tetragrama, ele era tão precioso para o povo de Deus que até a pronúncia dele foi perdida, porque os judeus tinham medo de pronunciar esse nome do Senhor equivocadamente. E assim, esse nome nos lembra que Jesus, ele é Deus. Mas não é só isso. A própria repetição das palavras desse texto, alfa, ômega, princípio, fim, primeiro, último, essa repetição dessas palavras nos leva a entender que Jesus é Deus, porque elas aparecem em Apocalipse de forma alternada, falando em referência a Deus, outra hora falando em referência a Jesus Cristo. Para João não há diferença em dizer que Deus é o alfa e o ômega e Jesus é o alfa e o ômega. Eles são um. Eles são o mesmo Deus. É o mesmo Deus que governa sobre todas as coisas. Então esse nome nos lembra que Jesus, ele não é apenas eterno, mas ele é eternamente soberano e Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso convém lembrar que essa expressão princípio e fim, ou primeiro e último, não aparece primeiramente aqui em Apocalipse. Na verdade, aparece em outro livro da Santa Palavra de Deus, que é o livro de Isaías. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo para que nós entendêssemos melhor, lá em Isaías 44, de 6 a 8, versículos 6 a 8. E assim nós podemos entender melhor como que essas palavras, elas nos transmitem essa mensagem de exclusividade, como Deus é um Deus único. Isaías 44, de 6 a 8, diz o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais acaso, desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei, vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Tanto esse texto, como também lá em Isaías 48, 12, nós vemos também que essa expressão, primeiro e último, é utilizada porque Deus quer dizer que Ele é e ninguém é como Ele. Ninguém é semelhante a Ele. Jesus está dizendo isso no seu trono. Ele está dizendo que o seu trono não é um grande sofá que cabe 2 ou 3. Ele está dizendo que Ele é soberano. E ser soberano implica ser único, exclusivo, incomparável. Jesus proclama a sua soberania inigualável e a criação, todo o cosmos, reconhece a sua majestade.
o sol, a lua, estão lá no céu brilhando. Por quê? Porque eles reconhecem que só existe uma voz que merece ser obedecida. Todas as coisas são sustentadas por essa razão. Todos os anos, os meses, os dias da nossa vida. Nós só sabemos que nós estamos terminando este ano porque existe apenas um que é soberano, um que estabelece o tempo, os ciclos. Ele faz até o nosso próprio corpo passar por os anos e envelhecer, morrer por causa do pecado, porque Ele determinou dessa forma. Assim, os imperadores e os reis podem gastar até a última gota da sua saliva, falando com os céus, gritando nos céus, jogando as suas palavras, e ainda assim o sol e a lua não irão se mover 1 centímetro da sua rota original. As pessoas mais ricas da terra podem fazer os tratamentos de estética mais sofisticados, muito sofisticados, e as rugas ainda irão aparecer. Aos poucos irão se acumular, até que submissos os seus corpos voltem ao pó, porque essa é a vontade do soberano Deus. E tudo isso nos leva a fazer uma pergunta. Se a própria criação, se o nosso corpo proclama que só existe um Deus, se os anos passam, começam e terminam nas margens estabelecidas pelo Senhor, por que o nosso coração muitas vezes ainda é idólatra? Tudo muda, tudo passa, tudo ouve a única voz de Deus, e o nosso coração ainda é capaz de permanecer ouvindo a voz de ídolos, amá-los e obedecê-los no tempo de Deus, no mundo de Deus. Quanta ousadia o nosso coração tem diante desse Deus soberano. Por isso, quando nós vemos um ano passar e um ano terminar e outro começar, nós precisamos reconhecer que tudo está obedecendo à ordem de Deus, tudo está conforme o plano de Deus. E a pergunta é: o que não está em nós obedecendo à voz de Deus? O que não está obedecendo à lei de Deus? O que está ainda rebelde em nós? Assim os anos passam, e que os ídolos também sejam derrubados e esquecidos. Que os anos cheguem ao fim, junto também das velhas práticas. Pois essa é a vontade de Jesus, o grande eu sou, o grande Yahvé. Assim nós vimos até aqui que Cristo ser o alfa e o ômega significa e implica que Ele tem exclusividade, que Ele é único. Mas também nós veremos que ser alfa e ômega implica em ter controle, em ter governo absoluto. E esse controle está principalmente envolvido da providência de Deus. Que Deus e Jesus Cristo sustenta todas as coisas. E esse é o ponto central desse versículo 13. Entre as duas lições que nós podemos aprender, essa certamente é a principal. É o ponto mais alto daquilo que nós podemos entender quando lemos eu sou o alfa e o ômega. Com isso, o texto está dizendo que Jesus não é aquele que diz eu quero que as coisas aconteçam dessa forma, como se elas possivelmente não acontecessem, não se concretizassem. Na verdade, Jesus determina que elas comecem, determina que elas terminem. É assim que funciona. Não há qualquer espaço para a dúvida. Não há qualquer espaço para a instabilidade. Porque Jesus é todo-poderoso. Essa é uma das mensagens desse texto. E ser todo-poderoso, segundo um famoso pregador, significa duas coisas. Primeiro, que ninguém pode impedir Jesus. Ninguém pode impedi-lo. Daniel 4:35 diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Isso significa que nada é capaz de impedir Jesus de trazer a consumação de todas as coisas, de trazer o fim. Essa é uma garantia que é dada à igreja, de que um dia Jesus virá e um dia Jesus trará a sua recompensa
ao seu povo. Mas indo um pouco além, ser todo-poderoso significa também que Jesus pode fazer aquilo que Ele quiser. Aquilo que Ele quiser. O Salmo 105, 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Se nós estamos convictos de que Jesus é esse Deus todo-poderoso, e que ninguém pode impedir o que Ele faz, ninguém pode impedir com que Ele faça o que Ele quer, então o nosso coração deve descansar diante de 2020. Descansar muito mesmo. Porque Ele está, todo esse ano, está em cada segundo planejado pelo nosso Senhor Jesus. Porém, talvez alguém pense que, mas esse texto não fala sobre hoje. Fala sobre a criação e a consumação. Fala sobre o princípio e o fim. Fala sobre ser o primeiro e o último. Não tanto sobre o presente. Essa talvez seja uma interpretação rápida, mas ela não está correta. E existe uma razão gramatical para isso. Jesus, ele usa aqui, nas suas palavras, 3 cláusulas, como vocês podem ver, que se repetem, que são enfáticas. Jesus diz uma coisa, diz de novo a mesma coisa e diz de novo a mesma coisa. E ele usa, nessas 3 cláusulas, uma espécie de linguagem que nós chamamos de merismas. E isso parece um nome complexo, mas é muito simples. São estruturas literárias que apontam para 2 polos, 2 extremos, querendo falar sobre o todo. E nós hoje usamos isso. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aquela famosa loja Amazon, agora ela está entrando aqui no Brasil, uma multinacional. Ela tem como slogan de A a Z. Ela fala assim que lá você pode encontrar todos os produtos de A até Z. Não somente os produtos com a letra A e com a letra Z, mas de A até Z, contemplando todas as coisas. Ou tem também aquele suplemento vitamínico Centrum, que diz que de A a zinco. Ou seja, todas as vitaminas você pode encontrar ali. E se indo para um ditado brasileiro, nós temos aquele famoso do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque é a última cidade ao norte, Chuí a última ao sul, e assim as pessoas falam, se referem a toda a extensão territorial brasileira. Bem, aqui acontece a mesma coisa. Quando o texto diz alfa e ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, ele está dizendo que Jesus, ele é aquele que está no princípio, aquele que está no fim. Mas não só isso, ele está em tudo. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da história, do começo até o final. E existe uma forte razão de Jesus falar isso à sua igreja. Lá, aqueles que receberam essas cartas, essas 7 igrejas do Apocalipse. A razão é que elas estavam enfrentando uma forte perseguição. Uma perseguição que foi marcada principalmente ao retorno de uma prática muito famosa antigamente, que havia sido perdida por Calígula, um dos grandes imperadores romanos, e agora ela estava retornando, a prática do culto ao imperador. E ela voltou com toda a força no império de Domiciano, principalmente na Ásia Menor, onde essas igrejas do Apocalipse se encontravam. E ali existiam até um grupo de pessoas chamada Concília, que eles eram um grupo especializado em perseguir pessoas que não se dobravam diante da face do imperador romano. Então, eles enfrentavam uma forte perseguição e enfrentariam uma perseguição muito dura ainda. E a mensagem de Jesus é uma garantia. É uma garantia de que nada pode impedi-lo. Ele governa naquele momento, diante daquele imperador, e ele está presente com a sua igreja. Ele sabe da condição, sabe o que ela está enfrentando, e um dia ele trará a sua recompensa. Um dia ele irá consumar todas as coisas. Um dia ele irá enxugar toda a lágrima dos olhos. Essa é a mensagem desse versículo a essa igreja. Portanto, João está dizendo
que a igreja, mesmo sendo perseguida, tem a garantia da vitória final, porque Ele é o princípio e o fim. Foi Ele quem começou e edificou a sua igreja, e Ele irá consumar a sua obra final. Assim, Jesus está mandando uma resposta, tanto para o imperador, dizendo que ele não é nada, ele não é ninguém, a autoridade dele não se compara à sua, e aí ele também está mandando uma mensagem para a sua igreja, dizendo que um dia ele irá completar a sua obra, e ele assim consola o seu povo. Assim, queridos, a mensagem que chega a nós nesse final de ano e começo de ano é que Deus está no controle. Deus está no controle. Essa é uma mensagem que só pode ter duas respostas. Uma é de confiança e de tranquilidade, paz, descanso. E outra resposta é de incredulidade e de desespero. Uma das coisas mais difíceis que nosso coração orgulhoso é capaz de fazer é de reconhecer, se dobrar e mostrar que não está no controle. Quanta coisa nós planejamos no ano de 2019. E talvez você planejou construir e realizar coisas assim grandes, e talvez isso não aconteceu. Por isso o seu coração talvez está cheio de arrependimentos, cheio de frustração. Ele está, admita, talvez cansado. E para o seu coração essa manhã, Jesus está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu comecei o ano de 2019 e eu estou terminando o ano de 2019. A minha vontade foi feita. E assim nós apenas temos uma palavra para dizer: amém. Amém, a vontade de Deus foi cumprida. Todavia, pode ser que o seu coração está, na verdade, animado. Pode ser que você esteja aí empolgado com o ano novo, com novas expectativas. Talvez você está nas nuvens com as possibilidades, os planos que você conseguirá realizar. E por isso você não está frustrado de forma alguma. Mas ainda assim esse texto tem algo a te dizer. Tem algo muito importante para te dizer. Jesus, ele quer te puxar para a realidade, quer te colocar com os pés no chão, tirar você das nuvens e mostrar o seu tamanho e dizer a você que você não é o Alfa e o Ômega. Você não é o Alfa e o Ômega. Os seus planos e projetos não começam e não terminam nada, absolutamente nada. Eles são importantes, eles são legítimos, mas não são eles que dirigem a história. É o próprio Senhor Jesus. Agora, se você insistir e estar nas nuvens no começo do ano, provavelmente você vai chegar no final com o rosto em chão, cansado, frustrado com aquilo que aconteceu em 2020. Porque os seus planos talvez eram seus ídolos, e os ídolos prometem e não cumprem. Assim, que a vontade de Deus seja o nosso descanso, que nós entendamos que Ele governa do princípio ao fim, durante toda a história. Ele é o Alfa e o Ômega, e isso implica, como nós vimos, em exclusividade e controle. Por isso, queridos, nesses dias de final e começo de ano, a maioria de nós tem um tempinho extra, né? Tem um tempinho extra para gastar com a família, com as tarefas, com os afazeres. E mesmo que você esteja até bem ocupado, eu gostaria de convidar, te desafiar, te convocar para cuidar, gastar um tempo cuidando do seu coração. Fazer uma força extra para isso. Porque esse curto versículo nos ensinou que épocas de começo e fim são épocas que nos lembram daquele que é o começo e o fim de todas as épocas. Esse Deus que nos chama nos momentos de transição para momentos de consagração, para momentos de derrubada de ídolos, para momentos de santificação, momentos de nos lembrarmos em quem nós depositamos a nossa confiança e quem é o nosso exclusivo Deus, o nosso Senhor.
E além da consagração, também tenhamos uma visão equilibrada sobre o ano que está chegando, um ano que começa e também o ano que está terminando. Uma visão equilibrada não tem nada a ver com autoestima ou baixa estima, nada a ver. E tem tudo a ver com humildade. Porque estar diante desse ano é estar diante também do Deus deste ano. Isso deve ser encarado com humildade. Diante de Deus nós não somos ninguém. E nós temos que entender que Ele está levando todas as coisas, toda a história, para o seu determinado fim. Levando todos os ciclos para que todos eles glorifiquem o seu nome. Bem, que Deus, Ele nos abençoe e nos guarde, consagrados e humildes, diante dEle nesse ano, final de ano e durante todo o ano de 2020. Que Deus nos abençoe.